A velocidade do mundo tem chamado a atenção. Desde o início do século XX, sobretudo por meio dos grandes processos de urbanização vividos em diferentes lugares da Terra, autores, filósofos, pensadores têm se surpreendido com a velocidade. George Simmel fala isso em A Metrópole e a Vida Mental, no começo do século XX, bem no comecinho do século XX. Já mais para metade do século XX, é Charles Wright Mills quem reclama que o mundo está muito rápido. E desde então, ou desde o começo do século, a gente só viu o mundo acelerar. Um mundo acelerado é um mundo que clama por inovações, é um mundo que pede para que as coisas sejam renovadas, mas ao mesmo tempo nós temos resistências culturais às mudanças, assim como também temos um ritmo próprio ditado pela democracia e que deve ser respeitado, e também pela burocracia, que também precisa ser respeitado. Como nós vivemos neste mundo? Sedento por inovações, sedento por velocidade e ao mesmo tempo tendo que respeitar tanto as regras e os princípios gerais da sociedade. Para isso, o Brasil hoje conversa exatamente sobre esse ponto, e eu acho que é um ponto extremamente desafiador. Eu vou começar por Roberto Aguni. Aguni, como é que a gente resolve, se é que há solução, para esse dilema entre uma demanda por renovações, inovações e velocidade, ao mesmo tempo respeitando regras que talvez não sejam tão velozes assim, ou princípios institucionais que não permitam tanta aceleração? Primeiro, agradecer o convite por estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco essa experiência que a gente teve no governo do Estado. Eu acho que a gente vive um momento muito especial, que é uma mudança de era. Nós estamos mudando de era, nós estamos saindo da era industrial para a era do conhecimento. E o que impulsiona essa mudança de era é exatamente essas mudanças, essas inovações que acontecem de maneira assustadora. Todo dia tem uma inovação. Se a gente olhar os últimos 5 anos nossos, a gente vai ver o quanto a nossa vida pessoal mudou. Tudo está mudando. Quer dizer, há 5 anos eu não tinha WhatsApp. Hoje eu tenho WhatsApp. Quem que vive hoje sem WhatsApp? Então, as coisas estão acontecendo de uma velocidade incrível, como você colocou. Acho que os governos, as estruturas de governo, elas estão todas elas, sem nenhuma exceção, foram moldadas e estão estruturadas na outra era, que é a era industrial. Então você olha o governo, ele é todo segmentado em secretaria, em departamento, muito fragmentado. E quando você tem essa mudança acontecendo todo dia, numa velocidade incrível, é necessário mudar um pouco as atitudes. É necessário começar a entender o que está acontecendo. Isso a gente tem alertado o governo, a gente está trabalhando nesse tema de inovação desde 2005, 2006. A gente passou por um momento especial no governo, que é com o surgimento da internet em maio de 95. Essa tecnologia veio mudar completamente a forma como que governo e sociedade se relacionam. Quer dizer, se ela já mudou a vida de todo mundo, principalmente governo e sociedade. A partir daí, todos os governos no mundo inteiro começaram a desenvolver o chamado governo eletrônico. Você estava usando essas novas tecnologias para melhorar o quê? Melhorar seus serviços, melhorar sua relação com a sociedade. Entretanto, a gente não conseguiu avançar, eu diria, nas últimas 2 etapas desse chamado governo eletrônico, que era exatamente integração e participação. Quer dizer, os governos, como ele estava estruturado em outra era, tudo segmentado, dividido, ele não consegue se integrar, ele não consegue enxergar o cidadão como um indivíduo, como uma pessoa. Ele sempre enxerga o cidadão, ora como estudante, ora como motorista, enfim, ele segmenta, assim como o Estado está segmentado, ele segmenta o cidadão. Isso não é mais possível, porque hoje, cada vez mais, o cidadão ele é único e ele requer uma atenção especial. Ou seja, essas mudanças que aconteceram na sociedade acabaram tornando os problemas muito complexos. E para resolver um problema complexo, você precisa de múltiplos conhecimentos. O governo não vai mais resolver os problemas da sociedade sozinho. Ou ele se abre e trabalha junto com a sociedade e juntos resolvem os problemas,
ou ele não vai avançar. Então, inovação aí para nós, o conceito de inovação, é exatamente a gente está seguindo um pouco o termo de inovação definido em 2003 pelos países da OCDE, que é chamada inovação organizacional. Ou seja, a gente precisa sim usar as novas metodologias, as novas tecnologias, mas não mais, tá certo? Simplesmente trazer essas novas tecnologias em cima da burocracia existente. Senão você só gera automação. É claro que a automação ajudou muito o governo. Quem se lembra do imposto de renda? A gente fazia imposto de renda à mão, num formulário que a gente tinha que correr atrás. Hoje você já tem o seu imposto de renda praticamente pronto na internet. Você, em qualquer lugar, no seu smartphone ou no seu computador, você resolve essa questão. Então, a tecnologia ajudou muito, mas ela não é fundamental, não é o principal. Ela é acessória, ela é uma ferramenta. O que você precisa rever são os processos. E como rever esses processos? Eu acho que você tem que rever com foco no usuário. Não é mais foco no sistema. Você não pode desenvolver as coisas focando nos controles, como o governo faz. Você tem que focar no usuário. Quem é o usuário do serviço? É um cidadão. E o que esse cidadão quer? O que ele precisa? Qual é o meio pelo qual ele quer receber aquele serviço? Então você tem que atualizar o seu processo de trabalho. E aí, desculpe, a gente tem ouvido no governo de que, olha, o governo tem um arcabouço legal que impede a inovação. Não é verdade. Não é verdade. Tá certo? Todo o arcabouço legal do governo, ele diz o que fazer, não diz como fazer. O como fazer depende da forma como você vai trabalhar. Então, a inovação que nós estamos defendendo, primeiro, ela é baseada em alguns princípios e alguns valores. Princípios como governo único para o cidadão único. Não é mais possível o governo enxergar o cidadão segmentado. Ele tem que enxergar o cidadão como único e prestar o serviço de maneira integrada. Não é possível mais, isso foi muito bom em 1997, quando nós criamos o Poupa Tempo, você entrar num espaço onde tem todos os serviços públicos, você ser tratado como cidadão, você ser muito bem tratado, você ter prioridade, você ter acesso a esse serviço de maneira simplificada. Mas não é possível que para você fazer 3 ou 4 serviços, você precisa se identificar 3, 4 vezes. Para você tirar carteira de motorista ou carteira de identidade, você precisa lá colocar seu dedinho lá, fazer sua coleta biométrica. O governo é um só. O governo é único. Então ele tem que tratar o cidadão como único e ele tem que se integrar. Ele tem que trabalhar, compartilhar as coisas. Depois, o outro princípio fundamental é o governo como plataforma, que desde 2011 a ONU tem dito que o governo do futuro é o governo como plataforma. Ou seja, o governo não vai resolver todos os problemas da sociedade. Ele tem que se abrir com a sociedade, ele tem que compartilhar os dados com a sociedade, dar todas as suas informações, os seus espaços para, junto com a sociedade, achar soluções de interesse da sociedade. Quem mora aqui em São Paulo e que precisa se deslocar nessa capital, nessa cidade, nessa metrópole que é complexa, hoje prescinde, não se desloca sem um aplicativo. Entra no seu celular, diz onde é que você está, nem precisa dizer, porque o celular já tem, já está o referenciado, já sabe. Você diz para onde vai e ele te diz, toma tal ônibus, tal metrô, etc. Quem faz esses aplicativos? É a própria sociedade. Alguém fez, colocou numa loja, você baixa, às vezes até de graça, tá certo? E usa. O que a sociedade quer? Quer que o governo disponibilize suas informações, seus dados, como é que funcionam os ônibus, que horário, que linha, e a sociedade mesmo se organiza e presta esse serviço. E assim vai. Quer dizer, você também tem um outro conceito que é hiperlocal. O governo tem que ser hiperlocal. Quer dizer, não dá mais para fazer políticas públicas, educação. Faça uma política de educação genérica para 5 milhões de estudantes, que por trás tem 5 milhões de pais. Os pais têm os problemas de deslocamento, etc. E hoje, conversar com 5 milhões de pessoas é absolutamente tranquilo. A gente tem Facebook, tem o WhatsApp. O WhatsApp tem no Brasil, mais de 100 milhões de pessoas que utilizam. O que é conversar com 5 milhões de pessoas para saber a necessidade dela? Todo mundo aqui viu o que aconteceu há 2 anos atrás, quando o governo do estado quis simplesmente deslocar alunos de uma escola para outra. O que aconteceu? Teve que voltar atrás. Por quê? Porque não ouviu os pais,
não conversou com os pais de alunos. Então, o governo hiperlocal ele tem que considerar que nas suas políticas públicas, que quem é o usuário dessa política, quem é o beneficiário é o cidadão, e ele tem que ser ouvido, ele tem que participar da construção dessa política. E hoje existem ferramentas, meios, tecnologia suficiente para fazer isso de uma maneira absolutamente tranquila. E o último conceito, quer dizer, a gente fala muito, tá certo, em organização exponencial. Quer dizer, o governo tem que ser uma organização exponencial, o governo tem que atender o cidadão de uma forma excelente, de uma forma excepcional, como a gente diz. Por isso que é a organização exponencial. Tem que trabalhar com eficiência para o governo. O cidadão, quando entrar no poupa-tempo, ele não precisa, se ele quiser 3 ou 4 serviços, bastaria ele colocar o dedo dele, tá certo? E se identificar, e o governo lá atrás deveria ter todas as suas bases integradas, saber exatamente prestar o serviço para aquele cidadão de forma integrada. Eu não preciso me identificar toda vez. Isso significa, tá certo, que a organização precisa criar esses canais, essa maneira de se relacionar com o governo. Então, eu vejo, sim, que a gente tem que aproveitar o momento, as novas ferramentas, as novas tecnologias que estão cada vez mais à nossa disposição. E é interessante porque o servidor público, quando sai do governo, ele é um cidadão. Ele usa todas essas ferramentas com a maior tranquilidade. Usa o WhatsApp, usa tudo isso, usa o Facebook. Agora, por que dentro do governo eu não faço isso, eu não uso isso? Por que eu não utilizo essas novas ferramentas para rever os processos, para criar novos modelos de prestação de serviço, se abrir mais para a sociedade, focar mais? E aí tem ferramentas, tem metodologias como o design, que é o que a Telos, a gente acompanhou a criação da Telos e a gente se sente muito orgulhoso de ver pessoas formadas em administração por uma escola como a Getúlio Vargas e se dedicando a trabalhar para governo, não dentro de governo, tá certo? Mas trabalhar, ajudar o governo a construir melhores políticas públicas, melhores serviços, usando metodologias colaborativas. Eu vou tomar exatamente esse ponto dessa possibilidade de participação, inclusive de fora dos governos, para essa construção, por meio de todas essas tecnologias, mas não só das tecnologias, também por questões de métodos diversos. E vou aproveitar, Aguni, que você está colocando muito, e acho que de forma absolutamente essencial, o cidadão no centro desse debate. É nesse sentido que eu entendo que a gente precise compreender como desenhar estas políticas públicas de maneira inovadora, né? E aí, Germano, esse trabalho da Telos é um trabalho extremamente importante, é um trabalho relevante, mas eu gostaria da gente poder entender um pouco o que é esse design de políticas públicas, o que é desenhar políticas públicas e como que este desenho e estes métodos dialogam exatamente com esses desafios colocados pelo Aguni associado à ideia de colocar o cidadão no centro das atenções e de todos esses esforços que precisam ser realizados para que as políticas públicas funcionem minimamente com a cara desse indivíduo único. Bom, acho que vocês colocaram elementos muito importantes em relação ao contexto, né? Seja a velocidade da sociedade, as mudanças que o governo passa e a sociedade tem tido com as novas tecnologias. Nesse sentido, o que a gente precisa entender é que o usuário, o cidadão, o consumidor mudou. Com essa velocidade de transformação, esse ser humano está em constante transformação. E nesse sentido, o governo precisa ter uma capacidade institucional e uma capacidade de gestão metodológica capaz de ouvir esse cidadão, quais são as suas novas necessidades e dar uma resposta para que atenda suas necessidades cotidianas de vida. Se o governo não consegue dar essa resposta, a gente começa a ter uma crise de representatividade. E é o que a gente está vendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente está passando por transformações onde o papel do governo na sociedade está sendo repensado. O cidadão do século XXI, ele é um cidadão hiperconectado. Ele é um cidadão que tem acesso à informação, que ele tem acesso a diferentes tipos de produtos e serviços. E é inevitável, na sociedade tão rápida e tão conectada, ele comparar o que ele vê na sociedade, na sua vida privada, com o que ele consome do governo. O governo, uma vez que ele é um provedor de serviço, muitas vezes,
ele começa a comparar por que aqui isso eu consigo opinar, eu consigo dar o meu like, eu consigo comentar e eles me ouvem e me dão uma resposta e aqui eu não consigo ter uma resposta tão rápida ou tão personalizada. A partir disso, então, a gente tem que entender que o cidadão do século XXI, por exemplo, um recorte, os millennials, né, tem uma necessidade de consumo e de participação na sociedade que é muito única. Quem é esse cidadão? Os governos estão preparados para isso? A gente tem uma capacidade institucional de gestores formados com uma capacidade, um modelo mental de ouvir esse usuário? E aí que a gente entra, então, no desafio de ter novas metodologias, abordagens, para que os gestores públicos consigam dar essa resposta. E, nesse sentido, se o cidadão mudou, eu preciso ter novas metodologias para ouvi-lo. Nesse sentido, a gente tem uma metodologia específica, que é o design de serviços, muito inspirado no design thinking, que é uma metodologia que nasceu no Vale do Silício, na Califórnia, muito disseminada por uma empresa chamada Ideal, que estruturou a forma de pensamento dos designers. Como que os designers resolvem problemas focados no ser humano. A partir disso, então, essa metodologia vem crescendo e sendo disseminada no mundo, porque as próprias empresas também estão repensando seus produtos e serviços, porque esse usuário mudou. Nesse sentido, então, a metodologia de design ela é baseada em 3 princípios importantes. Uma delas é a empatia, foco no usuário. É muito comum no governo, e quando eu tive a oportunidade de trabalhar também no governo, a gente tem muitos desafios. E todos os desafios são urgentes. E muitas vezes os secretários chegavam para a gente e falavam: a gente precisa resolver esse problema em 3 meses, lançar um modelo de escola integral, assim. Bom, em 3 meses, numa secretaria que tem 5 milhões de alunos, 645 municípios, 5.300 escolas, o que você faz em 3 meses? Junta 2, 3 assessores, pensa um monte de coisa e implementa top-down. A hora que você implementa, chega lá na ponta, o que acontece? Você vê que não deu certo. Por quê? Porque o cidadão vira e fala: oi, eu estou aqui. Essa não é minha principal necessidade. Eu tenho outras necessidades. Então, o que a gente fala é que esse é o desafio das políticas públicas de gabinete. O gestor público do século XXI, ele precisa ter uma outra postura. Não é a postura do que eu acho que é importante para o cidadão, mas é a postura do que ele realmente precisa, o que ele realmente necessita, e eu tenho que ter uma capacidade de escuta e empatia para captar essa voz. 2, eu preciso co-criar. Numa sociedade que é cada vez mais complexa, com tantas conexões, com tantos atores da sociedade civil organizada, eu preciso ter uma capacidade de articulação e facilitação. Não necessariamente os desafios públicos precisam ser desafios estatais. Esse é um ponto importante da discussão em relação ao Estado no Brasil. Quando o Agoni fala que outras startups e iniciativas inovadoras estão resolvendo o problema que é públicos, como, por exemplo, de mobilidade urbana, por que o Estado precisa ter o seu aplicativo especificamente? O Estado precisa ter o seu bike sharing ou car sharing? Não, ele precisa ter uma capacidade de articulação e de fomento a essas iniciativas, para que os problemas públicos sejam resolvidos. E terceiro, por isso, portanto, os gestores também precisam ter uma capacidade de colocar esses diferentes atores numa mesma mesa para chegar num ponto comum. E esse processo não é trivial. Não é apenas colocar todo mundo na mesa e achar que algo vai acontecer. Então, essa é uma pergunta que eu queria colocar para vocês dois. O cidadão está preparado para isso? E como prepará-lo? E o servidor está preparado para isso? A máquina está preparada para isso? Eu acho que hoje o cidadão está muito preparado para isso, porque ele participa desse universo de cocriação, de resposta, de feedback, de colocar a sua opinião em diversos outros lugares, como, por exemplo, as redes sociais.
Eu tenho a oportunidade de colocar minha vida particular ou pública numa rede social e estar aberto ao feedback, estar aberto à interação. Esse processo de participação, hoje ele vive em vários universos. Nas questões públicas, a gente tem um desafio. E a gente tem um desafio porque hoje os canais, inclusive, institucionais de participação e controle social, como audiências, conselhos, muitas vezes também não conseguem dar todas as respostas de participação para esse cidadão do século XXI. Eu acho que, assim como o Aguni comentou, a gente precisa de canais mais modernos, inclusive mais instantâneos. Por quê? Porque a velocidade da sociedade tem sido muito diferente da velocidade do governo. Então, o cidadão não está tendo esta paciência para aguardar e esperar uma resposta do governo. E, por fim, tem um outro princípio para colocar do design, que é muito importante, que tem a ver com essa participação, que é a experimentação, que é a prototipagem. O governo, muitas vezes, numa cultura industrial, como o Aguni colocou, está muito acostumado a planejar, e quando vai implementar, implementa tudo de uma vez, sem antes testar. Isso, para os estudantes de administração pública, tem uma lei, né, várias leis que regem como que o governo executa, assim como a 8666, a lei de licitações. Onde muitas vezes, para você gastar R$1 milhão ou R$1 bilhão, o tempo legal é o mesmo. Então, o que o agente público faz? Implementa tudo de uma vez. Só que o risco de você implementar algo com alto gasto e não dar certo é muito alto. Então, o que o governo precisa ter mais para ter uma cultura de inovação? E aí os gestores precisam estar preparados para isso. Uma capacidade de experimentação, de teste. Uma capacidade de conseguir, de alguma maneira, fazer experimentos, laboratórios, testes, protótipos, pilotos, para que tenha uma capacidade de aprendizagem e uma capacidade do erro. Então, hoje, eu acredito que o cidadão está muito mais acostumado a esses universos, a essas premissas, a esses conceitos. E a gente precisa agora formar os gestores públicos nesse modelo mental. Então, perfeito. O cidadão estaria preparado, a máquina está preparada, o servidor público. Não estou falando só dos líderes, mas temos que pensar também, do mesmo jeito que a gente está pensando no cidadão centralizado, né, o cidadão pleno, mas é um cidadão com diversas características, é um cidadão, entre aspas e com todo respeito, é um cidadão comum. O servidor público padrão, aquele que está lá na ponta atendendo, por exemplo, numa unidade de saúde, o professor numa escola, esse indivíduo está preparado e precisa ser preparado para tudo isso? Não, é fundamental que ele seja capacitado para isso. Quer dizer, quando você entra no governo, vou me ater ao governo do Estado de São Paulo. Nós somos 600 mil servidores. Tá certo? A idade média, 50 anos. E quem tem 50 anos hoje não foi formado nessas novas tecnologias, não teve no seu processo de formação essas novas tecnologias, mas sim todas metodologias que já estão ultrapassadas, que são todas metodologias da era industrial. Então é fundamental que o cidadão, que o servidor público seja assim capacitado. Eu acho que há uma diferença, quando o Germano diz que a sociedade está preparada, eu acho que está melhor preparada, ela está mais conectada, ela já trabalha o DNA dessa nova sociedade, principalmente essa, eu diria, menos de 35 anos, tá certo? E aí você diz, no estado de São Paulo, quem tem menos de 35 anos? A maioria da população. Se você olhar nas estatísticas, você vai ver que 56% da população tem menos de 35 anos. Então, a maioria hoje está muito bem preparada, está conectada, teve no seu processo de informação essas novas tecnologias, tá certo? Ele vive essas novas, vive no seu dia a dia. O Estado não. O Estado não tá super conectado. Você ainda entra em algumas secretarias, tá certo? Lá dentro é proibido ter acesso às redes sociais, ter acesso às novas tecnologias. Então, é fundamental que você prepare o servidor público para utilizar essas novas metodologias, novas tecnologias, como o Germano está dizendo. Quer dizer, quem no Brasil, há 2, 3 anos atrás, nós conseguimos construir o primeiro laboratório de inovação no estado de São Paulo, que foi o primeiro no governo do Brasil.
A gente aproveitou e veio um pessoal aqui na USP Leste de Stanford criar o laboratório de criatividade de vocês. Nós aproveitamos esse pessoal, discutimos com eles e montamos o primeiro laboratório de inovação em governo. Para que laboratório de inovação? Exatamente para testar o que os irmãos estavam dizendo. Você tem que usar novas metodologias, não adianta reunir todo mundo numa sala, sociedade, governo, e achar que vai sair uma ideia brilhante. Você tem que ter método de trabalho, você tem que ter ferramentas. Você precisa incorporar isso, que é a metodologia do design de serviço, que tem por si só, tá certo? A metodologia tem uma fase que é a experimentação. Eu vou prototipar, eu tenho uma boa ideia, tenho em fase da empatia, escuto as ideias, seleciono uma conjunto, testo aquilo lá, testo, mesmo que seja em laboratório, por isso que é o nome de laboratório. Testo, e se testado, depois eu vou para a prática, faço um piloto, depois expando. O governo não pode errar, a gente tem lá dentro o princípio de que nós não podemos errar. Como que não podemos errar? A gente vive errando. Olha as manifestações desde 2013 nas ruas. O que as manifestações estão dizendo para nós, governo? Não estamos de acordo com o que vocês estão fazendo. Queremos, quando o povo saiu à rua e disse queremos o padrão FIFA, o que ele estava querendo dizer? Quer melhores serviços, quer serviços de qualidade. Não tem sentido, olha, eu estou falando do estado de São Paulo, não tem sentido você entrar no poupa-tempo, fazer 3 serviços e ter que se identificar 3 vezes. Não tem sentido algum. E olha que a gente está falando de alguma coisa que ainda agrada ao cidadão, né? Quer dizer, não, imagina as eu estou coisas, falando de né? uma coisa que tem acima de 95% de aprovação de ótimo e bom. Perfeito. Pesquisa anual feita pelo Poupa-Tempo, que é o melhor serviço público do Brasil. É copiado no mundo inteiro. Portugal veio aqui para levar e criou lá o serviço dele, e tipo Poupa-Tempo. Todo mundo usa esse padrão de serviço. Nós fomos buscar exemplo na Inglaterra, na Alemanha, para criar o nosso poupa-tempo. Mas ele precisa evoluir. Como você disse, a sociedade muda muito rapidamente. Nós não estamos mudando. Você entra no poupa-tempo CE, ele está muito parecido com o que foi inaugurado em 97. Vamos fazer 20 anos agora. Ele precisa mudar. Ele precisa incorporar essas novas tecnologias, novas metodologias. Por isso, com certeza, o servidor público precisa ser melhor capacitado. Por isso que quando a gente implementou o programa de inovação em governo, a gente trabalhou em 5 dimensões. A primeira dimensão é cultura. É claro que você precisa mudar a cultura. Quando você tem servidor com 50 anos, ele é formado, ele já tem uma cultura própria, você precisa mudar isso. Então a gente tem, dá exemplos de palestras, eventos como este, nós temos um parecido que é o Inova Day. Quem quiser assistir, Inova Day, basta colocar no Google lá o Inova Day que eles te remetem a esse evento. É lá no auditório da Secretaria da Fazenda, é aberto, é televisionado, é transmitido pela internet no site do Inova Day. Simplesmente, a gente está trazendo experiências concretas do setor privado, do setor público, mostrando que é possível fazer as coisas de forma diferente. É possível prestar serviço de maneira diferente. É possível a cocriação, sim. É possível foco no usuário, sim. Portanto, é possível inovar, sim, no setor público. A gente trabalha na outra dimensão, que é a capacitação. Por quê? Porque é exatamente o que o Germano falou. Eu preciso preparar esse servidor para sentar numa mesa e discutir, ouvir. O governo não tem o costume de ouvir. Ele fala muito, mas ouve muito pouco. A gente precisa ouvir mais. Bom, por que a gente precisa ouvir? Porque qualquer problema hoje é de grande complexidade. Os problemas foram mudando. Eles eram simples, passaram para complexos e agora passaram para complicados e agora estão complexos. Para entender a complexidade de um problema, eu preciso de visões diferentes. Por isso que o foco é no usuário daquele serviço, ele tem que estar presente, ele tem que dizer. Como a gente deu o exemplo da educação, como é que eu mudo uma política educacional? Como é que eu desloco um aluno de uma escola sem ouvir o pai dele? E não tem sentido mais. Então eu preciso usar esses métodos. E eu não preciso implementar tudo de uma vez. Janeiro de 2 anos atrás, a partir de janeiro mudou a escola. 300 mil crianças vão ser afetadas.
E como é que eu não ouço essas 300 mil crianças, os seus pais? E ouvir a coisa mais simples do mundo com as novas metodologias. A outra dimensão, tá certo? É projetos. Eu tenho que desenvolver projetos, mostrar para o servidor público que é possível sim fazer esses projetos, aplicar essas metodologias dentro do governo. Então eu tenho que trabalhar em projetos específicos. A outra dimensão é tecnologia. Eu preciso estar sempre pesquisando o que está acontecendo no mundo. O governo não pode ficar fechado como ele é fechado, fazendo as suas práticas como se a sociedade não tivesse mudado. Você vê serviços que são prestados igualzinho de anos e anos atrás. E a resposta é porque é assim. É porque a lei manda. Lei é para ser alterada. Decreto é para ser alterado. E as leis e decretos, como eu disse, dizem o que fazer, não como. O como eu tenho que ir mudando de acordo com as ferramentas que eu tenho disponíveis. E essas ferramentas, hoje, a cada dia surge uma nova. Há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu não tinha o Uber. Hoje eu tenho o Uber. Aliás, nós viemos para cá com o Uber, tá certo? Eu não tinha o Airbnb. Eu não tinha um monte de aplicativos, tá certo? O que esses aplicativos estão fazendo? Eles simplesmente estão juntando quem tem interesse num serviço com quem quer prestar aquele serviço. É o caso do Uber, o caso do Airbnb, que é você alugar espaços. Você vai viajar para uma cidade, você entra no portal e hospedagem. Tem muitas famílias que hospedam pessoas, oferecem seu apartamento. A gente viu aqui na Olimpíada, famílias que saíram dos seus apartamentos e alugaram seus apartamentos na época da Copa, da Olimpíada. Então você tem esses aplicativos, você tem gente desenvolvendo isso. O que o governo precisa fazer aí é dar condições, articular com a sociedade, fazer parcerias. Ah, mas parceria é proibido. Onde é que está a proibição de parcerias? A gente acabou fazendo no governo um evento chamado PitGov. O que é o PitGov? A gente sabe que tem garotos, aí tem pessoas que desenvolvem aplicativos. PitGov aí é aplicativo, estou falando de startups, que são pequenas empresas que acham uma solução brilhante. O Facebook nasceu de uma startup. O Google nasceu de uma ideia assim. A maioria, o Uber nasceu assim. Então a gente abriu. O que o governo fez? O governo simplesmente disse: eu tenho problemas ou dificuldades nessas áreas. Fez desafios. A sociedade apresentou soluções. O governo testa essas soluções, é claro. Você pode fazer um convênio e testar soluções. E depois você acha um jeito, tá certo? Estuda aquele modelo de negócio que aquela startup propõe e acha uma maneira de fazer a aquisição. O que o governo precisa mudar é que ele não pode olhar para a sociedade e encará-la como fornecedora. E aí aplicar a Lei 866. Eu não estou comprando. É diferente disso. Eu estou construindo junto, achando uma solução para um problema, tá certo? E com com um parceiro, com outras pessoas, com outras cabeças. E a gente não tem a legislação mais apropriada para isso, mas a gente tem que construir, a gente tem que aprender os novos negócios. Até mesmo na legislação. Isso. Até mesmo na legislação, nós precisamos mudar a legislação. Agora, mudar a legislação, se é decreto, basta o governo convencer o governador ou a estrutura interna do governo e mudar o decreto. Se é lei estadual, o governo normalmente tem maioria ou tem grandes representantes, uma parcela significativa de representantes na Assembleia. Basta mudar a lei. A lei não é eterna. A lei exatamente foi feita para regular um momento da sociedade. E ela precisa ser alterada a cada momento, porque a sociedade está mudando e muito rapidamente, como a gente falou no início. Portanto, a legislação precisa ser alterada também. Nesse sentido, a gente está falando bastante aqui, está dando bastante exemplos pela vivência, enfim, da questão estadual. Como é que eu levo isso para o município? Como é que eu levo isso para as cidades? Quer dizer, quais são as dificuldades e as facilidades? Quer dizer, nas cidades, vamos pensar em municípios médios, por exemplo, moram menos pessoas que nos estados. A questão é que talvez tenham menos recursos. Talvez tenha menos clareza em alguns municípios dessa possibilidade de inovação. Quer dizer, como é que eu encaixo isso na realidade municipal, Germano? Perfeito. Bom, Beto, acho que você está tocando um ponto muito importante, que é o tema de cidades. Em relação a isso, em 2011, o mundo se tornou urbano. Mais de 50% da população no mundo inteiro vive em cidades. E essa é uma tendência de crescimento.
A ONU projeta para 2050 que o mundo vai ter aproximadamente 70% da população vivendo em cidades, e isso representa aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Um dado curioso, as cidades ocupam 2% do território do planeta e consomem 80% dos recursos naturais do planeta. Então eu brinco que a gente vai ter que ser muito criativo e inovador para manter a vida na Terra nos próximos séculos. Nesse sentido, a gente tem um grande desafio. Por quê? Porque a cidade é o locus, é o hub de troca de serviços entre pessoas, empresas e governos. Ali, nas cidades, nós temos a grande oportunidade de transformação e inovação. Por quê? Principalmente quando a gente leva para a esfera do governo, o governo municipal é o governo que está mais próximo do cidadão e que muitas vezes, em relação à nossa legislação, em relação a LOAS, a LDB, né, e todos o SUS, né, todas as leis que regulamentam a prestação de serviço público obrigam do município tem uma demanda e uma pressão por oferta de serviço ao cidadão muito grande. Nesse sentido, ao mesmo tempo, fez com que os municípios tivessem mais obrigações, porém não menos recursos. Essa contrapartida de recursos não foi diretamente proporcional e hoje é um grande desafio. Nesse sentido, portanto, os municípios precisam ser mais fortalecidos e a gente precisa ter um processo de descentralização e empoderamento dos municípios para resolução de problemas do cidadão. Nesse sentido, os municípios, por exemplo, têm uma capacidade, e os gestores públicos do município, uma capacidade, por essa proximidade, muito maior de ouvir o usuário e de dar uma resposta mais rápido. Ninguém vive, né, no Estado, na União. Todo mundo vive no município. O município é onde está o cotidiano das pessoas. As pessoas andam na calçada, na rua, pegam um ônibus, vão na escola, vão no hospital, né? Esse leque de serviços, as pessoas que, quando eles são muito bem entregues a uma resposta do governo de alta qualidade, é o que a gente conhece e sente como bem-estar. Deixa eu te interromper um segundo para tentar trazer isso para uma questão mais concreta. Telos tem uma experiência muito interessante com saúde em Pelotas. Nos conte um pouco disso. Quer dizer, o que exatamente aconteceu ali? Era a reforma de uma unidade de saúde que aconteceu sendo desenhada em parceria com a sociedade e com os servidores. Isso. Quer dizer, no que se chegou de tão especial nisso? Nesse sentido, o que acontece? Como eu estava falando, é no município que a população tem a maior demanda por serviços. Então, em relação à saúde, um dos serviços que a população mais utiliza são as unidades básicas de saúde. É o serviço de atenção básica, é o cotidiano das pessoas, né? A gente está falando das consultas, dos exames. Nesse sentido, existia uma grande demanda por qualificação desse serviço. Um serviço muito mal, né, na época prestado, e a população, quando a gente fez uma pesquisa, fomos ouvir, o usuário falou: queremos, né, hospitais no qualidade padrão FIFA, mas queremos ser mais bem acolhido. Não adianta ter só a oferta de serviço, a gente quer uma qualidade de serviço. Queremos chegar na unidade e ser bem recebido, ter uma unidade limpa, ter agilidade e respostas rápidas. Nesse sentido, o design, utilizando a metodologia de design de serviço, nós começamos então a fazer um amplo processo de cocriação com a sociedade civil, chamando os próprios usuários, ONGs, institutos que atuam em Pelotas com saúde, junto com as universidades, e a partir disso, então, a gente começou a cocriar também com servidores. Fizemos, por exemplo, experiências empáticas. Eu gosto de falar muito sobre isso, por quê? Muitas vezes fica o cidadão exigindo do servidor e o servidor exigindo do cidadão, mas ninguém se escuta. Então, o que nós fizemos? Criamos um workshop que a gente colocava o cidadão no lugar do servidor e o servidor no lugar do cidadão, para eles sentirem. Os médicos esperavam aproximadamente 5 horas na fila. Nós colocamos, o cidadão esperava 5 horas na fila, nós colocamos os médicos para esperarem 5 horas na fila, para eles sentirem qual é a experiência do cidadão ao utilizar o serviço. E isso começa a mudar a perspectiva.
A partir disso, então, depois de um amplo estudo sobre o que estava acontecendo de mais inovador no Brasil e no mundo, ouvindo os usuários, começamos a criar ideias e soluções. Brainstorming. Todos podiam colocar o que eles gostariam que aquela UBS se transformasse. Depois disso, colocamos isso em maquetes, em Legos, em 3D, para prototipar, para experimentar. Depois de feito isso, nós tivemos a oportunidade, então, de fazer a reforma em uma unidade. O teste, O piloto, o protótipo. A partir desse teste, em parceria com a sociedade civil, no primeiro projeto, 97% do investimento inicial foi feito via sociedade civil. E depois, e a diferença, o governo, depois que deu certo, a população gostou, aprovou e as soluções deram as respostas para o cidadão em relação ao acolhimento, agilidade, eficiência, o governo decidiu escalar o modelo. E foi de 1 e agora vai para 5 unidades em Pelotas. É isso que nós falamos sobre experimentar, sobre testar, fazer junto. O que acontece? Isso cria um efeito muito positivo com a sociedade, porque uma vez que a sociedade se sente escutada e participa do processo, isso tem um ativo muito grande. Por quê? Porque a sociedade vai cuidar daquela unidade. E transformação cultural expressiva. Transformação cultural é o que a gente brinca no Telos, que é o efeito foi nós que fez. Nós estamos juntos. Exato. Boa. O efeito que nós transformamos. O sentimento de apropriação em relação àquele serviço público é transformado. Então, é o que a gente fala o seguinte, a sustentabilidade de bons serviços está baseado na lógica de atender bem o usuário. Se a gente tem alta qualidade, dificilmente outros gestores vão retroceder na política pública, porque o cidadão não vai deixar. O cidadão não vai querer ter uma perda de qualidade de vida. 97% dos investimentos feitos para a melhoria daquela unidade básica de saúde foram feitos pela sociedade. Quer dizer, não tem nenhuma lei 866 para regular isso. Quer dizer, é você chegar a uma construção, uma solução em conjunto, entre todos os atores envolvidos, colocar aí o orçamento e ver quem é que vai ajudar quem. Como é que eu vou construir aquilo? Da onde vai vir o dinheiro? Eu vou usar os equipamentos? Alguém vai reformar? Pintura. Veja, a sociedade colaborando, por isso que a gente diz, o governo tem que ter a consciência de que ele não vai resolver os problemas da sociedade sozinho, nunca mais. A lógica da parceria. É a lógica da parceria, a lógica de fazer juntos. E parar com esse discurso vazio de que as leis impedem as parcerias. Não impedem. Essa experiência que o Germano relatou, a gente teve a oportunidade de conhecer em Pelotas, é o exemplo claro. Quer dizer, você mudou tudo, mudou o layout da unidade básica, mudou a cor, mudou a forma, mudou até a televisão da recepção. Por quê? Coloca um médico esperar 5 horas sentado numa cadeira, para ele pensar 5 horas e vir entrar numa sala de um médico e ser atendido por 5, 10 minutos. Tem que mudar. Faz o pré-agendamento, faz outras soluções que nós temos ferramentas gratuitas na internet que possibilitam essas coisas. Então essa construção nós fizemos juntos, tá certo? É que vai garantir a sustentabilidade. E portanto, esse exemplo mostra que é perfeitamente possível mudar a forma de prestar serviços públicos no Brasil. Desde que você foque no usuário, desde que você use metodologia. Agora, para isso, tem que ter metodologias, ferramentas apropriadas, usar a tecnologia que está a nosso dispor. A nosso dispor. Muito bom. Desafiador? Claro que sim, mas absolutamente possível. Recebemos aqui Roberto Aguni, Germano Guimarães e falamos sobre inovação no setor público. Obrigado, Aguni. Obrigado, Germano. Obrigado. Obrigado.